quero convidá-los a abrir as escrituras do Salmo 27 e também quero convidá-los a verificar se caso haja alguém na igreja que sem as escrituras, para que possa assim compartilhar e fazer a leitura, ouvir a leitura do texto. Salmo 27. Como os irmãos sabem, é praxe em nossa igreja fazer exposições continuadas das escrituras, cartas, livros e assim por diante. E hoje nós estamos fazendo uma série de exposição nos Salmos e hoje vamos estudar o Salmo 27. Peço à igreja que acompanhe a leitura silenciosamente, mas também com reverência ao Senhor Deus. Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se entesourar contra mim a guerra, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim, responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me respeitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a vontade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, está é a tua bendita e infalível palavra, que é poderosa e é o martelo que esmiuça a penha, mas também, ó Deus, é alimento para a alma e para o coração. Nós somos o teu povo, Pai, que aqui estamos reunidos para te adorar no dia do Senhor. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor nos pastoreie. Neste momento, Pai, que agora nos aquietamos para ouvir a voz do Senhor. Por isso, ó Deus, eu peço, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós nesta noite. Assim oramos. Amém. Nesta noite, queridos, eu queria pensar um pouquinho conosco, com a igreja, sobre a confiança em Deus no cenário da adversidade. E para isso, eu quero considerar esse salmo pensando sobre alguns aspectos do medo. Nós sabemos, queridos, que este salmo é um salmo muito especial para muitos aqui. Este salmo, eu até perguntei para o presbítero Diego se ele me ajudava, mas eu acho que nossas memórias já não estão tão boas, vai avançando os dias, e a gente precisa de mais jovens para nos auxiliar. Eu falei, você lembra de alguns cânticos que são cantados nesse salmo? Eu tenho certeza que você deve lembrar. Eu me esforcei para lembrar. Até queria pedir a ajuda do Google. Eu disse, não, mas eu vou deixar para a igreja pesquisar lá alguns cânticos que são cantados, não copiando o salmo todo, mas as frases deste salmo. Este salmo é muito especial, meu irmão, porque ele é um dos salmos mais usados por muitos para tratar de um tema que é universal. E que tema é esse, pastor, que é universal? É o tema do medo. Todos nós enfrentamos o medo. Todos nós enfrentamos esse medo que nos assola, seja de forma real ou seja de forma imaginária. Quando nós olhamos esse salmo de Davi, que é o autor desse salmo, ele estava vivendo um momento, irmãos, de grande aflição. Ele estava cercado por inimigos, ele estava vivendo um cenário de grandes adversidades, mas ao mesmo tempo, nesse cenário, Davi ele nos ensina como podemos vencer o medo e como podemos vencer a preocupação e a ansiedade.
Este salmo, embora escrito há muitos anos, ele fala profundamente aos nossos corações hoje, pois ele nos mostra como podemos confiar em Deus em meio aos nossos relacionamentos, em meio aos nossos maiores temores. Talvez a pergunta que devemos fazer neste salmo, irmãos, nesta noite, é como Davi consegue permanecer firme diante de exércitos de malfeitores, diante de guerras, diante de opressores, diante da condição do abandono. O que faz com que Davi não sucumba ao medo e à preocupação? O que é que traz tanta segurança a Davi? Eu acho que essas perguntas também no nosso texto nessa noite, e eu espero que pela graça de Deus, ao final tenhamos a resposta. Muito bem, antes de passar para as respostas desse salmo, nós devemos perguntar algumas questões aqui que são importantes. Primeiro, que nós devemos considerar aqui no contexto desse salmo é quais são os medos que Davi tem e que ele revela nesse salmo. Talvez algum desses medos citados por Davi seja um que você tenha aqui nesta noite. Vejamos alguns. Primeiro, quando olhamos o verso 2 e o verso 3, nós podemos ver Davi dizendo que ele tem medo de ser consumido pelos seus inimigos. Olha o que diz o verso 2 e 3 do Salmo 27. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Nós podemos ver, irmãos, que Davi menciona aqui para nós, que nós devemos observar, um temor que ele tem dos seus inimigos. Ele diz que eles se levantam com forças poderosas para tentar destruí-lo. Ele fala sobre a possibilidade de guerras iminente e do medo que pode gerar, ao mesmo tempo que ele afirma confiança. Então, olhando, nós podemos ver quais são os temores. Porque malfeitores podem se levantar, porque opressores e inimigos podem agir de maneira para que leve a tropeçar. Exércitos inimigos se acampam contra ele. Segundo, qual é o medo também que Davi tem? No verso 10, nós podemos ver que ele tem um medo da desolação e da solidão. Isso é uma coisa que nos preocupa. Olha o que diz o verso 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Davi menciona também outro temor. E que temor é esse? É que se levante contra ele como força poderosa, que se levante, ele menciona um medo que é profundo, de ser rejeitado, especialmente pelos seus próprios familiares. Ele diz, ainda que meu pai e minha mãe desamparem, o Senhor me recolherá. Essa expressão, irmãos, ela manifesta uma angústia pela solidão. Então, Davi, ele manifesta isso também. No verso 9, nós podemos perceber que Davi, ele manifesta um medo de não ser ouvido por Deus. Olha o que ele diz no verso 9. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Olhando ainda mais adiante, no verso 11, nós encontramos outro medo de Davi. Olha o que ele diz no verso 11. Ensina, ele tem medo da incerteza e da falta de direção. Olha o que ele diz no verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Ele tem medo, irmãos, de agora se encontrar. Ele pede ao Senhor, Senhor, ensina um caminho, me guia por um terreno plano, para que eu não perca no meu caminho. E aqui, meus irmãos, sugere que um medo de incerteza quanto ao futuro. Por isso ele pede que Deus o acompanhe. Há uma vulnerabilidade aqui em Davi. Olha no verso 12, eu peço que os irmãos acompanhem, nós podemos ver outro medo de Davi, que é o medo de ser desamparado em tempos de adversidades. Olha o que ele diz no verso 12. Não me deixes à vontade dos meus adversários. Interessante, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Então veja, ele também tem medo, não somente ele não tem medo só da incerteza do caminho, mas ele tem medo de ser desamparado no tempo da adversidade. Ele teme os seus inimigos, ele teme aqueles que se levantam contra ele. Muito bem, e aí a pergunta é, qual é o teu medo nesta noite? O Salmo 27 também, meus irmãos, não mostra somente o medo, mas ele nos revela os desejos de Davi. E aí esses anseios, eles não são apenas, irmãos, é interessante, o livramento físico, mas por comunhão espiritual e intimidade com o Senhor. Vejamos os principais desejos expressos de Davi. Se ele tem medo, ele também tem desejos. E quais são os desejos? Quais são os desejos que eu tenho ou que você tem quando estamos com medo, quando estamos inseguros, quando estamos com incertezas,
Quais são os desejos que manifestamos? Vejamos se os desejos de Davi são os que nós manifestamos. Em primeiro lugar, Davi, ele manifesta o desejo de habitar na presença de Deus. No seu medo, irmãos, olha o que diz o verso 4 do capítulo 27. Olha o que ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É interessante olhar, irmãos, que já de cara a gente já percebe um aspecto que talvez não seja muito real para nós em nossos dias. Quando a gente tem medo de ficar sozinho, medo de uma crise, medo de uma enfermidade, medo ou com incertezas, ou com falta de direção, essa não é a primeira coisa que nós pensamos. Qual é o desejo no medo? Senhor, o meu desejo no meu medo é que eu habite na casa do Senhor. Às vezes a gente não faz isso. No nosso medo, nas nossas incertezas, nas nossas inseguranças, a gente não tem medo, a gente não tem o desejo de habitar na casa do Senhor. A gente tem outros desejos. Esse, se possível, pode ser um dos últimos. Qual é o segundo desejo de Davi? Muito bem, vamos olhar. O segundo desejo de Davi, irmãos, não é só habitar na casa do Senhor. Mas o segundo desejo de Davi, no verso 4, é que ele também possa contemplar a beleza do Senhor. Olha, diz: uma coisa peço ao Senhor e buscarei. Primeiro, que eu possa morar na casa do Senhor. Segunda coisa, que todos os dias da minha vida, para eu contemplar o quê? A beleza do Senhor. Veja, irmãos, ele não quer estar na casa do Senhor para que ele seja protegido dos inimigos, dos malfeitores, dos arrogantes, dos soberbos. Ele quer estar na casa do Senhor para que ele veja a beleza do Senhor, para que ele contemple a majestade do Senhor, o nosso Deus. Muito bem. Outra coisa que Davi deseja, ainda olhando para o verso 4, ele deseja morar, ele deseja ver o Senhor, mas, irmãos, ele deseja aprender, e ele deseja meditar na vontade de Deus. No verso 4 ele diz assim: para que eu possa contemplar a beleza do Senhor. Fosse até aí, a gente ia dizer: olha, quanta profundidade Davi, mas ele diz o seguinte: para que ele vai habitar na casa do Senhor? Para meditar no seu templo, para estudar a palavra, para aprender de Deus. Veja, no seu medo, o seu desejo é o quê? É habitar na casa do Senhor, contemplar o Senhor e aprender do Senhor a respeito de quem é Deus. Muito bem, qual é o quinto desejo de Davi? Nós já falamos qual é o quarto desejo de Davi. O quarto desejo de Davi, irmãos, nós podemos ver no Salmo ainda, olhando o verso 5. O desejo dele é de proteção divina em tempos difíceis. Olha o que ele diz no verso 5: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Veja, irmãos, que coisa linda. Davi ia falar do pavilhão, essa figura do tabernáculo, essa figura do templo, de estar ali, lá no pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, ele me acolherá. Ele busca, irmãos, no seu medo, a presença do Senhor. Ele busca habitar, ele se esconder no Senhor. Ele procura esse socorro no Senhor. Quinto, olhando o verso 6, o que Davi deseja? No verso 6 diz: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. O que Davi deseja? Adorar, irmãos, e oferecer sacrifício ao Senhor. Ele com medo, ele com incerteza, com preocupações, com possivelmente ansiedades, ele diz: eu quero louvar, eu quero adorar o Senhor. Verso 6. Muito bem, qual é o sexto desejo de Davi? Veja, irmãos, nós falamos de 4 medos de Davi, nós já estamos no sexto desejo de Davi. Qual é o sexto desejo dele? O sexto desejo dele é direção divina. Olha o verso 11: ensina-me o teu caminho, guia-me por veredas planas, por causa dos que me espreitam. Meus irmãos, os desejos de Davi é que o Senhor o direcione. O desejo de Davi é que ele o conduza, que ele mostre o caminho que ele deve andar. E por fim, irmãos, qual é o último desejo de Davi? Esse está no verso 13. O desejo de ver a bondade de Deus ainda nesta vida. Olha o que ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então perceba, irmãos, é um salmo que ele nos traz esse cenário. Mas a pergunta é:
Em que contexto Davi escreve esse salmo? E aqui, meus irmãos, nós podemos dizer para a igreja nesta noite que nós sabemos que o salmo é de Davi, nós não sabemos em que contexto. Há pelo menos 3 possibilidades de Davi ter escrito esse salmo. A primeira é que quando Saul era perseguido, ou melhor, quando Davi era perseguido por Saul. Esse salmo pode ter sido escrito no contexto que Saul perseguia Davi, naquele período que ele estava no seu exílio, fugindo de Saul. Segunda coisa, pode ser que esse salmo tenha sido escrito quando Absalão, seu filho, em rebelião, queria destroná-lo. Nós devemos lembrar que Absalão volta e Absalão monta um golpe, ele ganha o coração do povo e toma o trono de Davi. Poderia ter sido escrito naquele momento. E por fim, esse salmo poderia ter sido escrito quando Davi estava em guerra contra os filisteus. Neste caso, Davi já era um homem idoso, no meio da batalha, e ele perdeu as forças e ficou exausto. E aí um descendente de Golias, nós temos que lembrar que naquele contexto, quando ele perdeu as forças, ele estava exausto, um descendente de Golias quase o matou, mas Abisai o livrou. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 21, do verso 15 ao 17. Irmãos, o ponto é o quê? Seja qual for a situação que o rei estava vivendo, ela era grave. Seja qual for, irmãos, a situação daquelas pessoas que queriam devorá-lo, tirar o poder ou tomar a sua vida, era uma situação crítica. Poderia ser Saul, a pessoa que ele estimava, poderia ser Absalão, a quem ele amava, ou poderia ser outro inimigo que só queria vingança. O fato é que Davi vive num cenário perigoso, fosse de frustração com os amigos e parentes, ou perseguição de de gente inimiga. O fato é que esse homem, segundo o coração de Deus, ele sofria com indescritíveis hostilidades, mas o medo, porém, meus irmãos, não paralisou. E aí a pergunta é: como isso pode acontecer? Qual foi o segredo de Davi? Como Davi conseguiu ter vitória sobre o medo? Nós temos que lembrar, irmãos, que este salmo, quando Davi escreve, este salmo, fazendo uma leitura cuidadosa, nós podemos perceber que há um contraste entre a primeira metade, que vai do 1 ao 6, e a segunda metade, que vai do 7 até o verso 14. Nos primeiros 6 versículos ressoam um louvor, um cântico, uma confiança, uma certeza de vitória. Já os últimos 8 versículos expressam uma forma de clamor que está carregado de necessidade. O salmista louva, mas ele está carregado de necessidades. Então, meus irmãos, o que nós podemos aprender neste salmo? Como é que Davi consegue permanecer firme diante dos exércitos malfeitores, diante das guerras, diante dos opressores e do abandono? O que ele fez para não sucumbir à ansiedade? Meus irmãos, esse salmo ensina pelo menos 4 atitudes que nós podemos ter, que transformam o medo em confiança, que transformam o cenário do medo em uma confiança do Senhor. E quais são as atitudes que nós devemos ter? Em primeiro lugar, no verso 1 ao 3, do capítulo 27, nós podemos ver que Davi transforma o medo em confiança ao lembrar quem é Deus. Irmãos, se nós queremos transformar o nosso medo, se nós queremos mudar o cenário de medo para um cenário de confiança, nós temos que lembrar quem é Deus. Davi começa o salmo, irmãos, afirmando com grande confiança. Olha o que ele diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a minha fortaleza. Aqui, meus irmãos, Davi nos ensina uma lição vital. Em meio ao medo, a primeira coisa que devemos fazer é lembrar quem Deus é. Quando o medo nos invade, a nossa tendência natural é olhar para as circunstâncias e nos deixar dominar pela ansiedade. No entanto, Davi aqui nos ensina, queridos, a olhar para Deus e a lembrar das suas qualidades essenciais. É interessante olhar que Charles Spurgeon vai chegar a dizer, quando comenta esse salmo, dizer o seguinte: primeiro vem a luz, e em seguida a salvação. Nós não somos salvos em ignorância. O conhecimento da nossa pecaminosidade é revelado a nós. Descobrimos nossa verdadeira condição ao termos a visão de Deus. E então percebemos a misericórdia e o amor de Deus. Vemos primeiro a luz e em seguida a plenitude da salvação, pois isso não é uma questão do passado, mas do presente.
nesta hora, cada crente pode dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. É interessante olhar, irmãos, que o que Spurgeon diz, e aqui o que Davi está nos dizendo, é que é interessante olhar, e se nós olharmos para o contexto do Novo Testamento, nós vamos ver isso claramente. Quando olhamos o Evangelho de Mateus no capítulo 4, nós podemos perceber que Mateus, quando vai narrar o ministério de Cristo, ele vai começar a narrar dizendo o seguinte: e para aquele povo que jazia nas trevas, resplandeceu-lhes a luz. E para aqueles que resplandeceu-lhes a luz, houve salvação. Então, para que haja, aí o contexto aqui é o que? Primeiro, é necessário que a gente veja a luz que ilumina, e para depois ver a salvação que vem do Senhor. Olha que Davi pede, no seu medo e na sua angústia: Senhor, o Senhor, ele diz, ele afirma, é a minha luz e a minha salvação. E é interessante, irmãos, que o comentarista Alan Herman diz o seguinte: Davi sumaria em 3 palavras o que o Senhor significava para ele: luz, salvação e fortaleza. É possível que luz, irmãos, postasse matizes de uma natureza militar, pois era usada no Salmo 18, no verso 28. Olha o que diz o Salmo 18, no verso 28. Ele vai dizer o seguinte: porque fazes resplandecer a minha lâmpada? O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo, diz o verso 29, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Irmãos, aqui é um cenário de batalha, há um cenário de guerra, e Davi diz que com Deus, porque Deus é a sua luz, ele vai poder vislumbrar a vitória. Então, Alan Herman vai dizer o seguinte, que é possível que Davi, quando cite aqui, o Senhor é a minha luz, ou a minha salvação, a minha luz, é possível que ele esteja lembrando uma natureza militar, e aí nós podemos relembrar do Salmo 18, para a vitória militar. Outra coisa que Alan Herman vai dizer, que salvação, quando Davi cita salvação aqui, ele cita num contexto como este, que pode ser virtualmente equivalente ao livramento ou vitória. Ele está dizendo: o Senhor é minha luz. O Senhor, se for um contexto de batalha, o Senhor vai conseguir me fazer ver nesse cenário, e o Senhor será a minha vitória. E por fim, irmãos, fortaleza. Ele continua dizendo que a fortaleza, ela nota a segurança que o Senhor propicia, é a proteção que ele representava para Davi, e o seu povo surpreende, porque suas 2 perguntas estejam asseverando em plena confiança e libertação. Ele vai dizer, essas expressões mostram, irmãos, o caráter, o atributo de Deus. Ele é luz, ele é salvação, ele é fortaleza. E aí, por isso, Davi pergunta 2 vezes no mesmo texto: de quem terei medo? E depois, de quem temerei? Meus irmãos, Deus é a nossa luz. O medo muitas vezes é gerado pela escuridão, a escuridão da incerteza, daquilo que não podemos ver. Mas quando estamos em dificuldade, irmãos, não sabemos o que nos espera. E a escuridão, ela nos assusta, mas Deus, irmãos, é a nossa luz. Ele ilumina o caminho, ele nos revela a verdade em meio ao caos. Como em um lugar escuro, Deus é a luz que dissipa todas as trevas, toda a escuridão. Davi, ele sabe que no seu medo, na sua angústia, ele precisa da luz do Senhor. Também, meus irmãos, quando ele fala que Deus é a nossa salvação, ele está afirmando que ele é o nosso Salvador, aquele que nos livra do perigo. Não importa quão grande seja a ameaça, irmãos, o Senhor é o nosso libertador. Em Cristo, irmãos, temos a salvação plena e a garantia de que, por mais que o medo nos assombre, Deus nos guardará por causa de Cristo Jesus. Irmãos, Davi está dizendo, olha, Deus é luz, Deus é salvação e Deus é fortaleza. E fortaleza, irmãos, é um lugar seguro, onde podemos nos refugiar. Quando o inimigo nos cerca, irmãos, e nos tenta destruir, Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso seguro, Deus é o nosso socorro bem presente. O Senhor é a minha fortaleza e não terei medo. Meus irmãos, e qual é a aplicação ou a lição que nós podemos aprender sobre esse tema? É que a confiança, irmãos, ela não nasce da autoestima, mas ela nasce da identidade de Deus que conhecemos. Não adianta você olhar no espelho e dizer para você mesmo: seja um campeão, seja um vencedor, vá lá, lute,
Faça o seu melhor. Meu irmão e minha irmã, nós somos uma geração que quer muito valorizar a autoestima, mas nós devemos lembrar que a nossa confiança está na identidade de Deus. Ele é luz, Ele é salvação e Ele é fortaleza. Em segundo lugar, queridos, o segundo princípio que Davi nos dá para vencer o medo: transforme o medo em confiança por meio do culto e da comunhão com Deus. Olha o que diz o verso 4 ao 6. A segunda lição, queridos, que Davi nos dá sobre vencer o medo é focar no culto, é focar na comunhão com Deus. Davi diz: uma coisa peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Olha o que ele vai dizer no verso 5: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Irmãos, Davi está nos convidando a lembrar que no medo nós somos chamados a cultuar o Senhor. Meus irmãos, por que, queridos, que nós devemos cultuar o Senhor? Porque o culto, irmãos, ele é como um refúgio. Davi não está falando de uma simples visita ao templo no domingo que você escolheu vir hoje. Você olhou assim e disse: olha, de manhã não vai dar para ir porque eu estou muito cansado, porque a programação do sábado à noite, ela foi muito puxada, então eu vou à noite, porque eu compenso, eu guardei o dia do Senhor. Não é isso que Davi está dizendo, irmãos. Davi está falando de uma vida dedicada, de uma vida de adoração. Ele entende que no templo, na presença de Deus, ele vai encontrar a verdadeira segurança, a verdadeira paz. Davi entende que ele vai enfrentar os seus medos no contexto do culto. Meus irmãos, uma das melhores maneiras de enfrentar os nossos medos, irmãos, é nos voltar para Deus, é adorar a Deus, é prestar louvores a Deus, é meditar sobre Deus. Nós precisamos conhecer mais a Deus. Nós somos uma geração que não conhecemos a Deus. Nós não conhecemos o poder de Deus. Nós não conhecemos os milagres de Deus, ou melhor, as suas maravilhas. E meus irmãos, a melhor maneira de conhecer a Deus é voltarmos para Cristo e para as Escrituras. Davi diz: Senhor, no seu medo, na sua angústia, o culto é o seu refúgio. Ele diz: eu quero uma coisa, eu quero morar na casa do Senhor, eu quero habitar na casa do Senhor, para que lá eu possa contemplar a sua beleza, para que lá eu possa meditar no seu templo, para que eu seja escondido no pavilhão do tabernáculo. Irmãos, Davi também nos ensina, irmãos, que nós precisamos contemplar a beleza de Deus. Quando nos encontramos com Deus em sua beleza, numa perspectiva, nossa perspectiva, quando a gente se concentra em Deus e na sua beleza, nós vamos contemplar a magnificência de Deus. Nós vamos colocar na posição de confiança. Vamos ver a nossa pecaminosidade, vamos ver a grandiosidade dele e vamos dizer que o Senhor, quem o Senhor é. Meus irmãos, João Calvino chegou a dizer: ainda que Davi se visse banido de seu país, despojado de sua vida, roubado de sua família e enfim despojado de sua subsistência, todavia ele não estava tão ansioso pela recuperação dessas coisas do que pela tristeza e aflição que sentia por ser banido do santuário de Deus e pela perda de seus privilégios sagrados. Sob a palavra, uma antítese implícita, na qual Davi, em desconsideração a todos os demais interesses, exibe seu intenso afeto pelo culto divino, de maneira tal que lhe era mais amargo ser exilado do santuário do que ser negado acesso à sua própria casa. Calvino continua dizendo: portanto, o que Davi desejava era só uma coisa, a saber, habitar na casa do Senhor. Calvino entende que para Davi ele poderia ser afastado de todos,
mas não doía mais do que estar longe da casa do Senhor, do culto, da adoração, da intimidade com o Senhor Deus. Em terceiro lugar, nós somos também convidados a transformar o medo em confiança por meio da oração íntima com o Senhor. Do verso 7 ao verso 12, nós vemos Davi, além de recordar da identidade de Deus, da importância do culto, mas ele também recorre à oração íntima. Veja, irmãos, que ele ora fervorosamente, chamando o Senhor. Olha o que diz aí o verso 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece de mim, responde. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses. Não me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Irmãos, percebam o desejo de Davi. Percebam a oração de Davi, irmãos. A oração de Davi, irmãos, não é uma oração mecânica, mas é um clamor do coração. Ele reconhece a sua dependência de Deus. Ele pede ajuda e com sinceridade, com intensidade a Deus. Nesse momento do seu medo, ele se aproxima de Deus e com toda a sua vulnerabilidade, ele expressa as suas emoções, ele expressa os seus temores diante de Deus. Ele chama a Deus para a sua presença. No meio da sua oração, Davi ouve o seu próprio coração se lembrando de que Deus o chamou para buscar a sua face. Ele diz: ao meu coração me ocorre. Veja, irmãos, que expressão linda. O coração de Davi o faz lembrar. O Senhor o chamou. Ele o chamou para buscar a sua presença. Ele o chamou para buscar a presença do Senhor. Ele o chamou para lembrar que ele não pode. Ele pede a Deus: não te esconda a tua face de mim. Irmãos, Davi, ele vai buscar o Senhor, ele se aproxima do Senhor, ele vai em oração ao Senhor, ele vai buscar intimidade do Senhor, ele vai buscar conforto do Senhor, ele quer a paz que vem do Senhor. E meus irmãos, na sua oração, ele não quer somente trazer uma oração que fala do seu coração. Ele não quer somente a presença do Senhor, mas ele pede a resposta do Senhor. Ele tem medo de ser rejeitado por Deus. Ele fala assim: não me recuse, verso 9, não me escondas a tua face, não me rejeites com a tua ira, não me recuses e nem me desampares. Ele até sabe que ele pode ser desamparado pelo pai e a mãe, mas ele não quer ser desamparado por Deus. No verso 12, ele vai dizer claramente: não me deixes à vontade dos meus adversários. Ele pede isso, pois contra mim se levantam. Ele pede a presença do Senhor, ele ora. No seu medo, ele vai orar. Ele tem uma confiança de que Deus vai ouvi-lo. E olha, irmãos, a preocupação de Davi não é que seus inimigos saiam dali ou que não o matem. A preocupação desse homem é que Deus não esconda a sua face. Ele não esconda a face dele. O medo dele é que ele não o rejeite com ira. O medo dele é que ele não o recuse, que não o desampare, porque, irmãos, ele é o Deus da sua salvação. Irmãos, como é bom podermos orar ao Deus da salvação. E por fim, ele pede que transforme o medo. Quarto princípio: transforme o medo em confiança, pela esperança na promessa de Deus. No verso 13 e no verso 14, Davi diz assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera pelo Senhor. Davi conclui o salmo, queridos, como uma fonte de afirmação e de confiança em Deus.
Ele vai dizer, a gente percebe, se ele não tivesse certeza da bondade de Deus, que ele não poderia dizer isso, mas ele tem, ele diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Meus irmãos, mesmo diante de uma incerteza, mesmo diante de um medo, mesmo diante de uma insegurança, Davi sustenta a sua esperança na promessa de Deus. Davi sustenta a sua fé num Deus que nunca falha. Davi sustenta a sua fé num Deus que é imutável nas suas promessas, que é grande em seu ser, que é criador de todas as coisas, e portanto, ele com paciência, ele aguarda no Senhor. Por isso, irmãos, que Paulo, quando vai exortar os irmãos, no contexto do Novo Testamento, quando ele vai escrever os Romanos, ele diz, olha, na tribulação, tenham paciência. Por isso que Tiago, quando vai exortar os irmãos, naquele cenário de incertezas, Tiago diz, olha, paciência não tem limite, paciência é até a vinda do Senhor. Meus irmãos, e o que torna Davi um homem tão cheio de esperança, de fé, irmãos, se não é o caráter de Deus? Davi sabe, irmãos, que o seu Deus é fiel. Davi sabe que o seu Deus nunca o deixará. Davi sabe que mesmo quando tudo ao redor estiver para desmoronar, Davi sabe e ele afirma que a sua esperança está em Deus. Ele o aguarda, ele aguarda o tempo de Deus, esperando que no final, veja, irmãos, o que ele quer ver no final, a bondade de Deus. O que você quer ver, meus irmãos? O que nós desejamos, nossos medos, se não é ver a bondade de Deus? E o que é a bondade de Deus, irmãos? Se não é Cristo Jesus o Senhor? Não é um carro, não é um marido, não é uma esposa, não é um bom salário, não é um bom filho, não é uma boa casa, mas é Cristo. Essa espera de Davi, irmãos, ela também é ativa, porque ele diz que a confiança, nós podemos dizer que a confiança dele não é passiva. Ele é desafiado a esperar no Senhor. Ele diz, olha, ele fala assim, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, e ele vai dizer, espera pelo Senhor. Aí ele vai dizer para si mesmo, tem bom ânimo, fortifica o teu coração, espera pelo Senhor. Meus irmãos, a confiança de Davi, ela é uma confiança ativa, ela é uma confiança que se impulsiona na busca da presença de Deus, ela é uma esperança que se impulsiona em orar e meditar na palavra de Deus, em se reunir com o povo de Deus no templo, mas ela é uma esperança no caráter de Deus. Ele diz, olha, fortifica teu coração. Irmãos, nós aprendemos hoje de manhã que a igreja de Cristo é o grande tesouro de Deus para os nossos corações. É nesse lugar, queridos, com os santos, a presença de Cristo, pela palavra, que nós vamos fortificar o coração, que nós vamos ter bom ânimo e vamos continuar esperando no Senhor. Davi espera num Deus que é perfeito, porque ele usa a expressão pactual, Yahvé, pactual, criacional, revelando quem é Deus. Tenha esperança, querido, na promessa de Deus, não nas coisas deste mundo que são passageiras. Confie na graça, ou como diz Davi, espera, pois, pelo Senhor. Mas ele não é passivo, ele é ativo, ele vai olhar, ele vai dizer para o seu coração, tem bom ânimo, fortifica-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Concluindo então, irmãos, nós vemos que Davi traz 4 princípios para nós de como vencer o medo. Culto. Nós vimos a respeito do culto. Nós vimos a respeito da oração. Nós vimos a respeito do ensino e das promessas. Mas Davi, irmãos, apesar de Davi nos ensinar e ter essa confiança,
Apesar de Davi, quando escreveu esse salmo, estava passando por um contexto de livramento, de segurança, de incertezas, de ele ter vitórias, e como ele diz no seu próprio coração, eu espero e confio. Nós hoje, irmãos, nós devemos ter um entendimento muito mais abrangente. Ainda que Davi esperasse em poderes militares, ainda que Davi esperasse na bondade de Deus, nós devemos ter uma visão muito mais abrangente. Olhando para o Salmo 27, olhando para o verso 1, quando o salmista diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo, irmãos? É um chamado a nós para termos discernimento que Cristo é a nossa salvação. Meus irmãos, Cristo é a luz, no sentido de que Ele vai trazer discernimento e visão espiritual para nós, irmãos. Olha, eu citei Mateus e quero citar de novo. Quando aquela multidão que jazia nas trevas e que vivia na sombra da morte, diz Mateus, resplandeceu-lhes luz e houve salvação. Meus irmãos, a nossa luz e a nossa salvação, no contexto do medo, das incertezas, das preocupações, é Cristo Jesus. Quando eu me escondo de Cristo, quando eu não consigo ver isso, quando eu deixo de congregar, quando eu deixo de refletir sobre o Senhor, quando eu deixo de orar, quando eu deixo de reafirmar as promessas de Deus, queridos, eu estou deixando de ver a beleza de Cristo em nossas vidas. Segunda coisa, Cristo não é somente a luz, mas Ele é a salvação. Ele é aquele que veio salvar o homem dos pecados dele. Quando o anjo apareceu a José, quando José estava preocupado com a sua situação dele e de Maria, o anjo apareceu para José e pediu para ele se acalmasse. Porque o que havia em Maria era o Filho do Deus Altíssimo. E o anjo disse para José que o nome dele seria Jesus, que salvaria o seu povo do pecado deles. No meu medo e no seu medo, você deve lembrar que Cristo já nos salvou dos nossos pecados. Nós devemos lembrar, irmãos, que Cristo também é a nossa fortaleza, no sentido que Ele, quando Ele veio, Ele morreu em nosso lugar. E agora, e por causa disso, Ele nos libertou do poder do pecado. Na cruz, todas as coisas, todo o mal foi vencido, e a glória seja o Senhor. John Stott, quero concluir citando John Stott. John Stott resume muito bem o nosso entendimento quando ele comenta que o Senhor é a minha luz para me guiar, minha salvação para me libertar, minha fortaleza aonde eu posso ir e me refugiar. John Stott, dizendo isso, ele está apontando para Cristo. Cristo é a nossa luz. Cristo é o nosso guia para a salvação. E Cristo é o nosso libertador e a nossa fortaleza, onde eu e você podemos refugiar. Irmãos, nós não podemos refugiar em outra coisa a não ser Cristo Jesus, o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações.